Olá, começa agora mais um programa Cidadania em Debate, produzido pelo TRE de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. Este é o primeiro programa depois do segundo turno das eleições de 2018. E para fazer uma análise de todo esse processo eleitoral, nós trouxemos ao estúdio o presidente do TRE, desembargador Márcio Vidal. Desembargador, muito obrigada pela sua presença aqui. E eu começo falando do fenômeno que aconteceu nessa eleição, que foram as fake news no Brasil todo, né? Tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. A Organização dos Estados Americanos esteve no Brasil para acompanhar esse processo como observadora e não fiscalizadora, e eles disseram que foi inédito no mundo todo esse fato que aconteceu no Brasil pelas proporções que isso tomou, né? A avalanche de fake news em mídias sociais. Mas a mesma OEA acompanhou a segurança, os testes de segurança das urnas eletrônicas e disse que o processo é confiável. Na avaliação do senhor, a Justiça Eleitoral sai mais fortalecida de todo esse processo? Primeiramente, eu quero aqui agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui nesse estúdio, né, da TV Assembleia, para dialogarmos, né, sobre as questões que envolvam a justiça eleitoral, a cidadania, a política e a democracia. Como se sabe, nós estamos num processo de transformação. Nós temos uma sociedade física e está-se em construção uma sociedade digital, né, alicerçada nas diversas plataformas digitais de um mundo tecnológico, altamente tecnológico e de comunicação, né? O mundo paralelo ao físico? Ao físico. E isso vem ganhando espaço cada dia, né? Os hábitos estão sendo modificados, costumes, impacto na economia, né? Nas diversas profissões, enfim, toda uma alteração de comportamento dos seres humanos. Nesta eleição especial, era algo previsível, que era a fake news, né? O emprego de verdades nesse processo eleitoral com o escopo de ganhar vantagem. Eu sempre tenho dito que o invento não é ruim da tecnologia. O que é, obviamente, maléfico a todo o processo é as ações de algumas pessoas que insistem em burlar, né, e querer obter certas vantagens. O processo eleitoral, ele tinha preparado, né, desde o ano passado, por ação do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que era promover debates sobre a fake news, né, sobre a começou em Mato Grosso, né? O primeiro evento nacional foi aqui. Depois nós tivemos, em março deste ano, um evento justamente para discutir essa questão, com a presença da plataforma do Google, do Facebook, também do Twitter e também do WhatsApp, né? Mesmo assim, nós não podemos evitar que nós fôssemos vítimas da própria fake news no momento que começou ruídos, colocando a credibilidade da urna eletrônica, que está em atividade há mais de 22 anos. E há um histórico em prol do emprego da urna eletrônica. Não se tem notícia de fraude, né? Algumas vezes a máquina falha, como qualquer instrumento eletrônico, tecnológico pode falhar, né? Um carro, o motor falha, um televisor falha. Tanto isto é previsível que o próprio procedimento do emprego da urna eletrônica prevê a sua substituição, né? Que são as urnas de contingência. Isso foi feito sem nenhuma impacto no resultado do processo eleitoral. Eu penso que devemos encarar isso com uma naturalidade. Quando nós atingirmos um grau de maturidade, de civilidade, das pessoas terem cuidado de checar as notícias antes de passar à frente, e as próprias empresas de plataformas digitais desenvolver mecanismo de aferição prévia
de que aquela notícia que está em trânsito na sua plataforma é verdadeira ou falsa, obviamente que a tendência vai ser reduzir essas situações tão ruins que acabam minando a democracia, colocando em dúvida, e inclusive para os meios de comunicação, né, que divulgam às vezes notícias que elas não são verdadeiras. Então, eu penso que nós precisamos amadurecer, nós estamos em constante amadurecimento, e essa em particular, esta eleição, ela tem, ao meu ver, um grande ganho, que foi um despertar da sociedade, né? Tomou partido deste ou daquele candidato, enfim, se envolveu de corpo e alma no processo, foi esse. E espero que eles continuem, né, acompanhando, principalmente agora, acompanhar as ações dos eleitos, portanto, dos agentes políticos, porque o grande protagonista é o cidadão da sociedade, não é o agente político, né? O agente político ele foi escolhido, ele foi pensado para servir a essa sociedade. Então, cabe a essa sociedade, embora tenhamos controle interno, controle externo, mas é fundamental que tenhamos um controle social. A sociedade realmente tem essa preocupação de acompanhar as ações dos agentes políticos. Só assim, evidentemente, nós vamos reduzir, né, alguns equívocos, alguns erros, né, e isso é altamente saudável na vivência em sociedade. O senhor acha que a tendência é a gente caminhar para uma eleição totalmente por plataformas digitais a partir de agora? Essa é algo que eu já venho comentando, e alguns, obviamente, não veem com muito bons olhos, que futuramente toda essa estrutura logística que é empregada hoje, ela vai ser reduzida, ela vai ser minorada minimamente, porque estará em atividade uma outra plataforma digital que possibilite o cidadão eleitor ele votar no smartphone, remotamente, de onde ele estiver. Esses aparelhos já têm a biometria, tem a leitura também da face da pessoa, né? Inclusive a biometria que está sendo feita, ela propicia todos esses elementos, e poderíamos pensar em máquinas semelhantes que há no sistema financeiro, com impressão digital para fazer o saque, a toda a movimentação, e a pessoa iria comparecer à frente de uma máquina que tem uma câmera que está identificando o cidadão eleitor, e ele ali depositar o seu voto, né? Isso eu penso que vai ocorrer em breve tempo, né? Mais uma década, né, nós vamos chegar a esse estágio. A exemplo do que era outrora, que era o voto por cédula, né, de física, de papel, e ela foi automatizada através da urna eletrônica. E isso nós vamos evoluir. Mas o que é fundamental, eu repito, é nós termos a consciência e a responsabilidade que nós temos que participar da vida em sociedade. E quando fala em participar da vida em sociedade, nós temos que estar engajados com a vivência, com a política, com as ações públicas, acompanhar isso passo a passo. É só assim que nós vamos evoluir, essa sociedade vai evoluir. O Brasil tem tudo, exemplo deste território, né? Tem todas as riquezas naturais para ser explorada e, evidentemente, propiciar um bem-estar a todos nós. Então, depende de nós. Sim, o senhor fala em controle social e a gente percebeu nesse processo eleitoral muitos eleitores criticando algumas situações que estavam previstas em lei. Ou seja, eles reclamavam na Justiça Eleitoral contra algo que estava previsto em lei. E o senhor chegou a dizer que o eleitor precisa mudar o foco e prestar mais atenção no parlamento e se voltar para o parlamento. E, nesse sentido, o senhor desenvolveu com sua equipe no TRE um aplicativo soberano. O senhor pode explicar o que tem a ver o soberano com o processo eleitoral? Muito bem, nós temos três grandes poderes na estrutura do Estado, né, que é o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, né? Eu tenho colocado, isso não é da minha parte, mas isso é de vários autores de diversas obras, e tanto nacional como estrangeira,
O legislador é o grande engenheiro que organiza a sociedade, né? E o executivo, ele é importante porque ele é um operário que vai fazer com que essa convivência humana seja possível através de algumas ações que deverão ser implementadas, mas todas elas alicerçadas em regras editadas pelo legislador. O judiciário cabe a manutenção. Quando a máquina falha, o sistema começa a falhar, ele é chamado a solucionar o problema, é o que dá manutenção ao sistema. O legislador é o grande, como disse, arquiteto, né, da vivência. E muitas pessoas, equivocadamente, cobram do judiciário uma determinada postura, mas esquece que o judiciário só deve agir o que está previsto em lei. A lei não é elaborada pelo judiciário, a lei é elaborada pelo parlamento. Por ser assim, a Justiça Eleitoral, em experiência na iniciativa popular que está na Constituição há 3 décadas, que era o artigo 14, inciso 3º, a iniciativa popular, através da sua equipe de tecnologia, elaborou um aplicativo, né, rotulado de soberano popular. E esse soberano popular, o que ele permite ao cidadão eleitor? Elaborar o próprio projeto de lei e ser submetido ao crivo do cidadão eleitor, que tem a possibilidade de manifestar se aceita ou discorda daquele projeto. E quando ele é alcançado um número legal, constitucional, ele é encaminhado ao parlamento, que tem o dever de apreciar aquele projeto. Então, pode aprovar e pode não. Pode aprovar ou não pode aprovar. Mas dificilmente um parlamento que tem a sensibilidade, que é o representante do povo, diante da apresentação, de ter passado pelo crivo, né, de um número considerável de eleitores, evidentemente que o que ele vai poder fazer é aperfeiçoar aquele projeto e aprovar, evidentemente, aquela lei. Isso é exercício da cidadania, isso faz parte da vivência em sociedade, isso fomenta a política, né? E quem ganha somos todos nós. Não é uma determinada classe, não é um determinado indivíduo, mas coletivamente nós estaremos avançando. E o aplicativo Soberano, ele coloca nas mãos do cidadão a possibilidade de dizer: eu aprovo esse projeto ou eu não aprovo esse projeto. Ele vai trazer para o legislador uma radiografia de como pensa a sociedade sobre aquele assunto. Então, eu quero saber mais o que o senhor pensa sobre alguns assuntos aí que surgiram durante o segundo turno das eleições. E a gente vai para o intervalo, depois o desembargador vai falar sobre outras possibilidades de mudança da legislação para aperfeiçoar a nossa democracia. Fique com a gente, nós voltamos já. Voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate e hoje eu estou com o presidente do TRE, desembargador Márcio Vidal, e nós estamos fazendo uma avaliação das eleições de 2018. Desembargador, o senhor estava falando do aplicativo Soberano, né? Que é um aplicativo desenvolvido pelo TRE, pela equipe técnica do TRE, que permite apresentar e votar projetos de lei de iniciativa popular por meio de um celular, é isso? Exatamente. Conseguimos observar do que sucede na sociedade, notadamente no parlamento, que nós tivemos a lei, a mais conhecida lei da ficha limpa, que foi uma iniciativa popular que começou em praça pública com a coleta, mas ela não foi adiante porque era impossível você validar essas assinaturas. Então, aí teve que um parlamentar assumir a sua paternidade. Então, com isso, nós vimos que a plataforma de todo o eleitorado pertence à própria Justiça Eleitoral. Por que não a Justiça Eleitoral Só a Justiça Eleitoral poderia validar aquelas assinaturas. Aí a Justiça Eleitoral, então, desenvolveu esse projeto de soberano popular. Nós já foi aprovado na Câmara Municipal e está em trâmite ainda nessa Assembleia. E faremos encaminhamento ao Congresso Nacional também, para que também nacionalmente ele seja implementado. Então, teremos as 3 esferas políticas, a estadual, a municipal e a federal. O senhor já esteve aqui? Isso. E nós vamos levar
também o projeto do novo Código Eleitoral que é necessário e também algumas sugestões acerca de algumas pautas, como também abrir um debate sobre qual é a importância para a democracia das pesquisas eleitorais. Esse é um dos temas também que nós vamos colocar em discussão com a sociedade. O senhor se manifestou contrário às pesquisas eleitorais e isso teve uma repercussão no Brasil inteiro. Na opinião do senhor, as pesquisas acabam por influenciar negativamente na campanha eleitoral? Infelizmente, nós temos uma cultura do voto útil. Isso é indiscutível na sociedade brasileira. E nós percebemos que essa pesquisa ela teve um impacto muito grande no primeiro turno, que acabou levando uma polarização apenas de 2 candidatos, dando a impressão que nós estamos diante de um plebiscito. E isso é ruim para a democracia. Nós não temos a oportunidade de outras pessoas debaterem suas ideias. Então, aí, em razão disso e da inconsistência que foi, essas pesquisas, dando nítido sinais de que elas eram, de uma certa forma, dirigidas. Isso, a percepção não é minha, é de todos. Então, eu acho que é o momento de nós debatermos qual é a importância da pesquisa no processo eleitoral, o que ela, de fato, contribui para a democracia, para o aprimoramento do processo. É isso que tem que ser questionado. O senhor também é presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais do país e vem exercendo uma liderança aí junto aos demais colegas. O senhor pretende levar a discussão da pesquisa para o âmbito nacional? Com certeza, faremos isso no âmbito nacional, não só internamente, como também nacionalmente, a discussão desse projeto de tantas outras pautas que diz respeito ao fortalecimento da cidadania, à política e, fundamentalmente, à democracia. Essa questão das pesquisas, elas podem entrar já na minuta do novo Código Eleitoral? Porque ele tem uma minuta que vai ser entregue, já foi entregue para o Congresso, mas vai ser reafirmada nessa nova composição, né? Na verdade, ela não foi encaminhada ao Congresso porque justamente por causa desse processo que nós estávamos. Então, resolvemos aguardar a posse dos novos parlamentares, que é fevereiro do próximo ano, e daí sim levarmos pessoalmente ao Congresso e nela vai estar inserido um capítulo específico sobre a pesquisa eleitoral. Tudo que for objetivar aí o aprimoramento do processo como um todo e a justiça eleitoral dentro da sua ótica, dos seus olhares, nós faremos. Acho que todas as pessoas da sociedade, independentemente de que cargo se exerça, cargo público ou não, devem participar. Por que nós interessamos por futebol? Outros interessam pela poesia, pela música. Por que não interessar que é algo que é mais sensível e caro a todos nós, que é justamente a viver em sociedade? Não há ninguém do berço até o túmulo que não sofra o reflexo e os efeitos dessas ações, às vezes equivocadas, deste ou daquele agente político. Então, nós temos que nos interessar, né? Porque só assim é que nós vamos ter garantia de uns dias melhores, de uma perspectiva de vida melhores, de oportunidade para todos. Quando se elege alguém, ele está sendo eleito para ser o gestor da vida em sociedade. As suas ações devem ser voltadas para todos, não especificamente para este ou aquele eleitor. Então, é isso que nós temos que buscar. E a Justiça Eleitoral está de portas abertas, ela é parceira da sociedade, a razão dela existir é a sociedade, não é interesse nenhum de qualquer que seja o seu agente público, né? E as pessoas têm que despertar para uma consciência de que nós não somos tecla de piano. Nós somos a melodia do destino da nossa própria vida. Então, isso nós precisamos acordar. Nós temos que sair dessa escuridão que nós estamos vivendo. Nós não podemos permitir que sejamos manipulados, né? Ficar nas algemas da ignorância. Nós temos que abrir as nossas mentes, buscar e exigir que todos os órgãos de comunicação e, fundamentalmente, os agentes políticos ajam com informações plenas e também, com isto, permitir que tenhamos a transparência para que haja o controle social.
Assim, nós teremos um mínimo de garantia de dias melhores. Com esse objetivo de despertar a sociedade para a cidadania, para o exercício da cidadania e do controle social, o TRE fez 9 audiências públicas no interior de Mato Grosso. O senhor pretende continuar esse trabalho depois da eleição? Isso aí já passou a ser institucional. Ele tem um rótulo hoje de diálogo da cidadania. Nós já fizemos 9 edições e vamos para a 10ª edição ainda este ano. E no ano que vem já terá um calendário prévio. Ele está já, de uma certa forma, institucionalizado no Tribunal Regional Eleitoral, a exemplo do voto consciente. Esses são algumas das ações que nós, desde o princípio, a equipe toda vem trabalhando, e a exemplo de você, que é da comunicação, estabelecer essa interface com o cidadão eleitor, fazer vê-lo que ele é o grande protagonista. Não, ele não é apenas um mero espectador, né, ou coadjuvante, ele é o próprio ator principal, então ele tem que se movimentar, obviamente dentro de uma civilidade, dentro de um diálogo, né, sempre travar com os agentes políticos, com os outros membros da sociedade e ver realmente, de fato, o que é bom para todos. Agora o senhor pretende abordar a sociedade sob o foco do controle social, né? A Justiça Eleitoral fez a eleição, vai diplomar os eleitos em dezembro, em janeiro, fevereiro, os eleitos tomam posse e depois cabe à sociedade acompanhar e fiscalizar. O senhor acha que o brasileiro está acostumado a isso? Mariane, tudo é um processo constante de transformação, de luta, de discussão de ideias. Desde o princípio nós estamos tentando, através de várias e inúmeras ações, provocar uma cidadania, tirar a cidadania estática, né, inerte, para uma cidadania participativa, fazendo ver ao eleitor que o voto é importante, sim, mas é uma democracia apenas representativa, mas que o que é fundamental, que ele exerça na sua plenitude essa sua cidadania, que ele se preocupe com o próximo. Nós temos grandes preocupações no planeta, em relação ao planeta, tem uma questão do meio ambiente, tem a questão da fome, tem a questão do crime organizado, que é transnacional, ele precisa ser combatido. Isso deve ser um ponto importante e de despertar de todos, né? Nós temos aí, infelizmente, no mundo uma organização política criminosa, né? E tudo isso são, às vezes, temos também a questão de alguns interesses privados querem sobrepor ao interesse público, portanto, ao interesse coletivo. Tudo isso é pauta para discussão da sociedade ou com a sociedade permanente. Com isso, nós vamos reduzir os riscos de desastres, né, sociais, né, de uma patologia social, a exemplo do que fomos aí deixado todos de surpresa, que foi a corrupção, né, que está sendo evidentemente investigada, e você vê a proporção que é algo muito assustador. Por que tudo isso aconteceu? Porque nós deixamos de exercer uma cidadania participativa, ficamos apenas inerte diante de todo esse quadro. Então, por isso que cabe a cada um de nós, independentemente do cargo que exerça, despertar para este momento de transformação, né? Assim, retirarmos todos da ignorância, da escravidão, da opressão, né? De um serviço de saúde, de educação, de transporte, segurança deficitário. Queremos todos, obviamente, almejamos um bem-estar na cidade e também no campo. Então, por isso que é importante, e a Justiça Eleitoral está de portas abertas a todos para dialogar. Fizemos inúmeros diálogos e continuaremos a fazê-lo com diversas classes, tudo com o sentido de construir, como eu disse anteriormente, dias melhores para todos. No primeiro bloco do programa, o senhor falou que o ponto forte desta eleição é que o eleitor
participou efetivamente, não se tornou apático, que houve intensa discussão Sim. sobre grupos políticos, mas ao mesmo tempo houve uma polarização, né, e as pessoas, talvez manipuladas pelas pesquisas, foram para um lado ou para o outro. E a gente percebeu aí que teve muita gente que não votou no candidato, votou contra o outro candidato. O senhor faz essa análise também? Exatamente. Essa foi a percepção que eu disse anteriormente, que nós precisamos questionar a pesquisa, né? Até que ponto ela é importante, o que de fato ela contribui, já que ela tem um custo, né? E se ela tem um custo, alguém financia esse custo. Quem é que está financiando esse custo? Obviamente que são pessoas que vão financiar têm seus interesses, o que é normal, as pessoas, os seres humanos, têm os seus interesses. Então, se ela não contribui, então eu penso que ela deve ser evitada, né? Porque talvez se não houvesse essas pesquisas da forma como foram feitas, e com, às vezes, em números não muito seguros, né? Poderíamos ter um segundo turno diferente, um outro cenário. Talvez, né? Um político de centro-esquerda, de centro-direita, enfim. Não se sabe o certo, não temos também nenhuma garantia disso. Mas, pelo menos, a percepção que ele impactou. Então, eu acho que é o momento de nós discutirmos, dialogarmos, e inclusive os métodos que são empregados. Porque o que me incomodou, na verdade, também foi, eles fazem um registro, protocolo formal apenas na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não tem meios legais para verificar, para aferir se aquele método empregado é cientificamente o mais correto ou não, se há alguma burla ou não. Aí depois eles ficam aí aos quatro cantos do planeta dizendo que ele foi protocolado na Justiça Eleitoral. A exemplo do que sucedeu em relação à questão do Caixa 2, né? Eu registrei o custo da campanha na Justiça Eleitoral, mas a Justiça Eleitoral não sabe. Isso não comprova se ele fez ou não Caixa 2. Se ele fez Caixa 2 ou não. Da mesma forma que o registro da pesquisa não comprova se ela qual é a foi origem desse dinheiro. Não se tem. E lembrando a todos e a todas que o parlamento é um espaço democrático de grande relevância e que nós deveríamos interessar mais em acompanhar as ações dos parlamentares, porque é eles que editam as regras, como eu disse, mas também é muito importante que vocês tenham que analisar de que forma vem essa redação, né? Se essa redação ela vem de uma forma clara, precisa na linguagem, para não dar aso à dupla interpretação. Aí você, às vezes, há legislações aqui ou ali com determinadas falhas que vêm subjacente, entre linhas, para beneficiar determinada pessoa, né? Então, isso é ruim, porque isso corrói, isso é uma ruína ao sistema democrático, isso perde a confiabilidade. É um princípio maior na civilidade humana, que é a confiança. Todos têm que inspirar confiança. Se você não transmite isso, você não tem confiabilidade e, credibilidade, e, consequentemente, você não tem as adesões da sociedade. Desembargador, a gente chegou ao fim do nosso programa. O tempo parece longo, mas a conversa, quando é boa, a gente não percebe o tempo passar. Obrigada pela sua presença aqui. Fica o convite para um novo retorno para a gente continuar esse bate-papo. Eu que, mais uma vez, agradeço esse espaço para nós estarmos constantemente dialogando via desse canal com a sociedade mato-grossense. E você que permaneceu com a gente até agora, acompanhe nos próximos debates. Nós pretendemos discutir aqui qual é a função do parlamento. Fique com a gente nos próximos programas. Até lá!